Então vamos começar aí pelo elo do ódio. Como acontece esse elo? E quando a gente fala elo, né, nos remete àquela peça de uma corrente, né? Os elos de uma corrente, que nos prendem, que nos agrilhonam, que fazem que nós ficamos ali escravizados a uma situação. Vejam, para acontecer o ódio, existem outros elementos que a gente joga no caldeirão, né? Que tem o orgulho, principalmente, né? O orgulho e o egoísmo. Então, principalmente ainda o egoísmo. Porque o egoísmo remete a tudo que nós olhamos para dentro de si. Quando nós olhamos para dentro de si com o intuito de que tudo nos pertence, de que tudo se remete a nós, de que tudo que acontece no mundo gira, né? Gira e pertence a nós. Isso é uma questão muito característica. Existem pessoas que acham, né, que tudo que acontece à volta delas só remete a elas, né? Tudo compete a elas, as pessoas sempre estão falando delas. Então não existe nenhum tipo de posição, nenhum tipo de situação que aconteça, que ocorra no mundo, que não seja relativa a elas. Então isso também é do ego, é também do egoísmo. E também o egoísmo no sentido de pertencer, né? Por exemplo, você gosta de outra pessoa, você ama outra pessoa, pelo menos pensa que ama, né? Tem essa interpretação, o que seria um amor mais rudimentar. Mas esse seu amor rudimentar, ele é assim, por quê? Porque o seu sentimento de amar remete muito mais ao ego, ao pertencimento, do que realmente amar de verdade, o amor puro, né? Então, você olha para o seu parceiro, seja ele namorado, ficante, né? Seja o seu marido, sua esposa, não importa, né, quem é o seu parceiro, mas você olha como um objeto seu particular, como algo que lhe pertence, que está, digamos, cercado dentro do seu campo de relacionamento. E essa pessoa não pode conversar com outra, ela não pode ter nenhum tipo de relacionamento, de amizade, não pode trocar ideia com ninguém. Por quê? Porque você teme que ela deixe de pertencer a você. E aí onde está o erro, né, da maioria dos relacionamentos. Não errado, por quê? Porque você acredita que a outra pessoa pertence a você. É claro que às vezes até no carinho a gente diz assim, né, você é meu, você é minha, né? A gente fala assim num sentido de carinho. Mas temos que ter muito cuidado quando esse sentimento não revolve para o lado da posse. Porque, na verdade, nenhuma pessoa pertence a ninguém, né? Nós pertencemos a Deus, né? É Deus que nos tem, digamos assim, no seu seio. Mas pertencer a outra pessoa, nós não pertencemos. Mas, vejam, que o egoísmo, ele nos remete a odiar. Quando nós não vemos os nossos objetivos realizados, seja em coisas, né, que nós fazemos no dia a dia, ou seja num relacionamento, a nossa expectativa que nós depositamos na outra pessoa, né? Se eu amo muito aquela pessoa, quero que ela devolva tanto quanto eu tenho, tanto quanto eu ofereço, ou pelo menos que você pensa que oferece. Muitas vezes as pessoas pensam que dão muito amor, mas não dão. Elas querem ser satisfeitas, querem que a outra pessoa satisfaça as suas vontades em todos os aspectos. E quando ela não vê no outro isso, ela pode passar a odiar. Né? Ela vê que aquele suposto amor que ela tinha, que era mais apego do que amor, que era um amor rudimentar, né? Era muito mais apego. Ela vê que aquilo não foi transmitido, ela pode passar a odiar. Ou quando ela vê que perdeu, porque justamente ela não oferecia um amor verdadeiro, e aí aquela pessoa que ela amava passou a amar outro, a coisa piora. Porque aí aquele suposto amor que ela tinha foi ferido. Então, sobrevém sobre tudo isso o ódio. E o ódio é um verdadeiro grilhão de eras. Quantas obsessões existem no plano espiritual, sendo levadas por diversas encarnações, por causa às vezes de um amor ferido. De um namoro não correspondido devidamente. Aí talvez alguns pensem assim, mas Anderson, aí não é culpa do outro que não correspondeu? E quem disse que o outro é obrigado a te amar? Do jeito que você acha que deve ser, né? Então vejam, o amor verdadeiro ele não prende. O amor verdadeiro ele liberta, mesmo quando a outra pessoa deseja ir para outro relacionamento. Ela não busca aquele famoso trabalhinho para amarrar, né? Amarrar é a pior coisa que você pode fazer, gente. O que você vai amarrar, na verdade, é o sentimento de ódio. É mais um grilhão que você vai ter na sua vida. É mais um elo da corrente que você vai travar. Porque aquele relacionamento nunca vai ser amor, sempre vai ser uma posse. E posse sempre remete à briga, à discussão, né? A conflito. O ódio, ele se arrasta por diversas encarnações, se você não consegue resolver. E é um sentimento tão gravitacional, a gente poderia dizer assim, que quando os dois espíritos que se odeiam, porque aí tem o ódio mútuo também, né? Tem às vezes só um que odeia, mas pode ter o ódio mútuo. É tão forte a atração que pode-se dizer que eles gravitacionam um de encontro ao outro, como planetas, né? Um puxando o outro para o campo gravitacional. E isso, gente, existe na física espiritual realmente. Os espíritos que se odeiam são atraídos. Por quê? Porque o universo ele quer uma coisa que chama-se equilíbrio. Equilíbrio. Ele não quer que haja o ódio. O ódio para ele é como se fosse uma inflamação no corpo. E o que acontece, gente, quando nós temos uma inflamação no corpo? O corpo não quer expulsar, ele não quer colocar para fora para ele se curar. E no entendimento do universo, colocar para fora é fazer com que as duas pessoas se encontrem. Essas duas pessoas que se odeiam, que elas se encontrem. E é claro, eu falei do ódio mútuo, né? Ah, mas Anderson, então quando a outra pessoa não odeia, ela é totalmente liberta desse sentimento, ela perdoou, o que acontece? Essa pessoa que odeia, ela vai se encontrar com outra, que não tem muito a ver com a sua história, mas tem um ódio muito compatível. E aí as duas vão ter que se entender. Ou seja, o ódio sempre vai ter que ser resolvido. Tá? Então, se uma pessoa já perdoou, já entende, já se espiritualizou, ela não fica presa. Mas ela pode, depois, por um sentimento de espírito superior, desejar ajudar aquele que ficou para trás, que ainda odeia. Mas aí é um pensamento, gente, de um espírito divino, que já compreende o amor e que desce até lá a lama para resgatar aquele que ainda tem ódio. Tá? Então vejam,
o grilhão do ódio. Ele cria uma espécie de energia gravitacional. E você sempre vai se encontrar com aquele que você odeia. E aí você deve ter pensado agora, né? Ah, Anderson, então por isso que sempre quando eu saio, eu vou num lugar, parece que sempre aquele cristão lá que eu odeio tá lá por perto. Eu vou numa festa, ele tá lá. Eu vou no supermercado, eu encontro ela lá. Eu fui no aniversário e tava lá. Por quê? Porque você vai sempre gravitacionar na direção daquilo que você odeia. Porque o universo quer que você resolva. O universo quer que você se abra. Ele quer o contrário, ele quer o amor, ele não quer o ódio. Então, ele quer que você expulse de você essa inflamação, essa infecção que você tem, essa doença. Porque para o universo, o teu ódio é uma doença. E expulsar, gente, é resolver, é perdoar, é conversar, é entender. Mesmo que você diga assim, olha, eu perdoo, eu entendo, eu só não quero mais conviver com aquela pessoa, não quero estar recebendo ela na minha casa, como amiguinho, abraçando, beijando. Mas já é uma maravilha se você compreender que você fez errado e perdoar. Tá? Porque quando existe ódio mútuo, gente, existe erro dos dois lados. Existe erro dos dois lados. Então, orar por aquela pessoa, perdoar aquela pessoa, é um exercício para que você quebre os grilhões. Para que você não tenha que voltar numa outra encarnação justo com aquelas pessoas que você mais odeia. E, gente, o elo familiar de encarnações, ele funciona dessa forma. Todos os espíritos que têm problemas similares, para desenvolver o amor, para desenvolver o afeto, desenvolver a caridade, eles gravitacionam como uma grande família para ficar juntos. Para resolver todas essas situações. Para que eles possam se expandir. Não dizem os cientistas que o universo se expande? Os espíritos também se expandem. Mas como é que eles vão se expandir se o ódio gravitaciona eles para ficar unidos em uma célula familiar, em grupos, onde geralmente tem os problemas, né? Então o grande exercício é esse. Para nós nos expandirmos em direção ao universo, nós precisamos eliminar essa gravitação. O que é gravitação? Os nossos sentimentos negativos. O orgulho, o egoísmo, que transforma, que gera em nós o ódio, nos prejudica tanto e nos faz acontecer. Todas as situações que você tem mais raiva que aconteça, que tira, que você diz assim, Anderson, tal coisa me tira do sério. É nesse ponto que você tem que exercitar. Porque essa situação vai se repetir. Por exemplo, pneu furado. Você deu pneu furado? Você xinga, esbraveja, você tem raiva, você acha azarado quando o pneu fura? Quanto mais você odiar isso, mais o pneu do teu carro vai furar. Né? Tua TV quebra, quanto mais você odiar, brigar, a tua TV vai quebrar mais, até que você controle os teus sentimentos, entender que existem coisas naturais, coisas quebram, estragam, e você só tem que dar o jeito, se virar. Não é porque você é azarado, você é o centro do universo. Então veja, toda situação que nos prejudica se repete infinitas vezes, até que nós descobramos uma forma de sair daquela situação sem odiar, sem se revoltar. Amando, harmonizado, com tranquilidade, sabendo encontrar formas de se superar. E não de se quebrar, de se jogar na ribanceira, chorando, desesperado, achando que é o filho desaventurado de Deus. Né? Aí você está só se fechando, né, e se prejudicando. Então, meus amigos, era o que tínhamos para esse vídeo. Quebre o elo do ódio. Ame enquanto pode. Faça o que puder para eliminar qualquer coisa que te prende a qualquer situação negativa. Tudo que te tira do sério, elimine. Aprenda a desenvolver formas de superar. Sempre superar. E aí você vai ver. Sua vida vai se abrir mais. Próximo vídeo, o elo do amor. Não perca. Até lá.